Fala pessoal do oitavo, vamos para a nossa videoaula de hoje. E hoje nós faremos a correção de exercícios do capítulo 7, Independência dos Estados Unidos. Vamos lá? Lembrando que, caso você não tenha feito ainda os exercícios, pode pausar a videoaula, vai fazer lá no livro primeiro, e depois você vem aqui e corrige junto comigo, tá bom? Dito isso, vamos lá. Comecemos na página 155, número 1. De acordo com o que estudamos, faça uma pesquisa em livros e na internet sobre o liberalismo econômico. Vamos lá. Essas respostas daqui eu tirei do livro didático, direto do livro do professor, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente eu faço a minha própria resposta. Mas, como aqui na videoaula eu já fico explicando mais sobre o que eu acho importante, sobre a questão e tudo mais, e eu espero que vocês não copiem a resposta igualzinha que eu dou. Vocês têm que escrever respostas com essas próprias palavras para vocês poderem estudar a redação de vocês e tudo mais. Eu decidi manter. E essa número 1 está falando de pesquisa, então a resposta aparece como o livro do professor diz para a gente. Então vamos lá. Sobre o liberalismo econômico, nós já falamos sobre ele. Uma doutrina econômica criada por influência do iluminismo, tá? Que queria romper com toda aquela política do antigo regime, com aquela economia controlada pelo rei absolutista e tudo mais. Então, o liberalismo ele defende o quê? Liberdade econômica. O Estado, o governo, não intervém na economia. Deixa o mercado livre. Tá bom? Número 2. Temos aqui a Guerra dos Sete Anos revelou o movimento das colônias inglesas dos Estados Unidos que se posicionaram ao lado da França. Pessoal, eu vou ser bem franco com vocês. Eu não sei se o livro didático ele fez uma redação ruim ou se ele está errado. Porque o que acontece? Durante a Guerra dos Sete Anos, o que aconteceu entre colonos e ingleses? Os colonos americanos apoiam a Inglaterra. E por esse apoio à Inglaterra, eles já acabam desenvolvendo um sentimento de patriotismo, de pertencimento à metrópole e ao próprio território deles, das 13 colônias. Tá bom? O que acontece? Quando acaba essa Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra está sofrendo com a guerra custa dinheiro, então a Inglaterra, além de ter que recuperar sua economia gasta com a guerra, está passando pela Revolução Industrial, então necessita de um mercado consumidor para vender os seus produtos. E, além disso, ela reconhece que ela deixou as colônias do Norte soltas, porque as colônias do Norte desenvolveram aquele comércio triangular, e isso enfraqueceu o pacto colonial. Esses três motivos, entre muitos outros, levam a Inglaterra a aumentar a sua colonização, aumentar a sua pressão nas 13 colônias. E ela vai fazer isso através de leis que vão aumentar os impostos, através de represálias econômicas, políticas e tudo mais. Agora, o livro de vocês coloca que esses colonos americanos se posicionaram ao lado da França. Eu confesso que eu cheguei a pesquisar isso na internet, eu não achei nenhuma referência confiável que falasse sobre isso. Conferi outros livros didáticos também, que eu tenho, uns 4 ou 5 livros, e também nenhum deles mencionou isso. Agora, se o sistema de ensino pegou essa informação de um autor específico, um historiador específico, não sei quem é. Então, novamente, eu vou continuar pesquisando, mas eu acredito que essa abordagem do livro está equivocada, tá bom? Em todo caso, cite as punições da coroa inglesa às colônias, ou seja, o que a Inglaterra vai fazer com suas colônias após a Guerra dos Sete Anos. Ela cria diversas leis, como a cobrança de aumento da cobrança de impostos e exploração da colônia. Como eu falei agora, explicando aí a número 2, tá bom?
As colônias americanas, elas entram em aliança com a França quando elas buscam a própria independência. Tanto que a França é uma das primeiras nações europeias a reconhecer a independência dos Estados Unidos. Tá? Vamos continuar aqui então. Páginas 163, 161 até 163. Vamos lá. Número 1. Reflita e comente sobre as leis proibitivas. Essas leis proibitivas foram aquelas leis iniciais que a Inglaterra cria para pressionar, para intensificar a sua colonização na América do Norte, nas 13 colônias. Tá? Foram a lei do melaço, a lei do selo, a lei do açúcar, também que eu coloquei para vocês, tá? E, se eu não me engano, a lei do chá também, tá bom? Agora, agora, qual foi o problema dessas leis? Elas vão contrariar o interesse dos colonos, que até então levavam a colonização com uma certa liberdade e agora essa liberdade está sendo retirada. Então, isso acaba gerando reações dos colonizadores, tá? Número 3. Comente sobre essas duas leis aí, das leis proibitivas. A lei do melaço e a lei do selo. A lei do melaço e a lei do açúcar também, que é criada logo depois, elas colocam imposto sobre a produção de açúcar. E, além disso, ela pressiona as colônias, do norte principalmente, a trabalharem apenas com o açúcar comercializado da colônia e direto para a Inglaterra. Tá? E a lei do selo obrigava que qualquer documento oficial dentro da colônia, das colônias, né, fosse carimbado com o selo oficial da monarquia inglesa, com o selo oficial do governo inglês. Né? Então, uma simples declaração, um simples ofício, qualquer coisa assim, deveria ter o símbolo carimbado lá. Claro, essas leis proibitivas, por terem despertado uma reação muito forte, elas foram revogadas logo depois. Mas o sentimento de insatisfação dos colonos permanecia. Tá? Número 3. A reação entre colônios americanos e a coroa inglesa cada vez mais se complicava. A situação piorou após a Guerra dos 7 Anos, já que a Inglaterra pressiona, aumenta a colonização, né? Intensifica a colonização. De posse dessa informação, analise a relação entre colônios e o parlamento inglês. Novamente, aqui o livro ele coloca para a gente as colônias americanas ao lado da França durante a guerra. Novamente, eu não sei da onde o livro está tirando essa informação, porque ele está colocando assim. Eu vou pesquisar novamente, mas, se for o caso, eu posso até perguntar para especialistas de história americana, mas eu realmente não faço ideia de onde ele está tirando isso. Então, continuando. Qual a relação entre os colonos e o parlamento? Os colonos, com o aumento da repressão colonial inglesa, né, eles passam a reivindicar a maior participação política no parlamento, para que eles tivessem sua voz ouvida. Já que eles entendiam, por causa da Guerra dos 7 Anos, como eles lutaram ao lado da Inglaterra, que eles estariam em pé de igualdade. Então, o inglês que vive na Inglaterra e o colono americano estariam no mesmo nível. Então, deveriam ter participação política igual. O parlamento não concordou, não levou isso para frente. E é nesse momento que eles, percebendo que eles não são vistos pela metrópole em pé de igualdade, que eles desenvolvem o sentimento patriota americano, que vai gerar a declaração de independência, a independência depois. Tá? Então, novamente, durante a Guerra dos 7 Anos, eles se entendem como o mesmo grupo. Com o fim da guerra e aumento da repressão, os americanos percebem que eles não têm voz política, que eles não vão ter mais, que eles não vão ter no parlamento representação, e aí eles começam a se separar dos ingleses. Começam a se entender como um povo que não vai ter voz na Inglaterra e por isso eles têm que lutar pelo que é bom para eles. Tá bom? Número 4. Relacione a cobrança pesada de impostos sobre os produtos das 13 colônias, com o episódio conhecido como a Festa do Chá, em 1773. Essa Festa do Chá de Boston, né? O que ela foi? Eu falei para vocês que
a Inglaterra colocou em prática a lei do chá. Então, o chá comercializado deveria ser inglês. E a Inglaterra jogava os preços lá em cima porque a colônia era obrigada a comprar. Agora, como os colonos insatisfeitos com essa lei vão reagir? Eles se fantasiam de índios e quando os navios ingleses chegam no porto de Boston, onde eles deveriam lançar a mercadoria para ser vendida, esses colonos fantasiados invadem os navios, roubam a mercadoria e jogam ela no mar. E, a partir daí, passam a boicotar os produtos ingleses. E isso é a festa do chá de Boston, tá bom? É uma reação dos colonos a essa opressão econômica que estavam sofrendo. Número 5. Em resposta à festa do chá de Boston, a coroa inglesa criou as leis intoleráveis, que acirraram ainda mais as relações entre colônios e ingleses. Comente. Essas leis intoleráveis eu comentei com vocês na videoaula, mas eu não especifiquei elas, já que eu já esperava fazer essa videoaula para vocês. Tá? Foram 3 leis principais. Lei do Porto de Boston, Lei do Aboletamento e Lei de Quebec. Basicamente, a Lei do Porto de Boston, ela fecha o Porto de Boston para qualquer embarcação, a não ser que os colonos paguem à Inglaterra o que lhe é devido, já que eles destruíram a mercadoria, tá? Das caixas de chá. A Lei do Aboletamento é uma lei que vai permitir que oficiais ingleses se instalem na colônia com maior conforto e tudo mais. Isso para que essas autoridades inglesas na colônia fiscalizem o que está acontecendo e repassem diretamente para a metrópole. Tá? E lei de Quebec é uma lei voltada mais para a região do Canadá, que foi tomada pelos americanos, pelos ingleses durante a Guerra dos 7 Anos, para prevenir possíveis reações dos colonos contra os ingleses. Estabelecer sua liberdade religiosa e de costumes. Tá? Não consigo entender como essa aqui seria intolerável, mas tudo bem. Número 6. Todo o processo de independência é dado de forma lenta e progressiva, fruto do curso natural da política, economia e sociedade, que geralmente desencadeia conflitos. Nos Estados Unidos, além do processo conflituoso, as ideias iluministas influenciaram vários momentos de debates e discussões sobre a emancipação estadunidense. Reflita e cite 2 desses momentos. Aí está falando sobre a reação americana contra a colonização. A primeira reação que buscava uma reforma, ou seja, uma maneira das colônias e a Inglaterra ficarem de paz, né, ficarem numa boa, e isso não vai dar certo, então eles fazem a segunda reação, o segundo congresso, objetivando a independência. Estamos falando do Congresso da Filadélfia, 2 congressos, um em 74, o outro em 76. O primeiro contra as leis proibitivas, e mais uma vez, eu não sei porque o livro cismou com isso de colocar que os americanos apoiaram a França. Não consigo entender. Não tem nenhum lugar falando sobre isso, gente. Só aqui. Mas vamos lá. Esquece essa parte aí. Se a gente não tem consenso, a gente não vai trabalhar com isso, mesmo que o livro esteja colocando, tá bom? Eu convido até vocês mesmos a pesquisarem sobre esse evento, porque eu pesquisei e não achei nada falando sobre isso. Um ponto extra para quem achar algo falando sobre isso. Aí, e manda para mim no privado. Vamos ver se vocês conseguem. E tem que ser de uma fonte confiável, tá? Manda para mim, eu analiso e a gente vê. E vamos lá. Então, o primeiro congresso tinha uma ideia de reformar as relações entre metrópole e colônias e reivindicava a participação no parlamento, o fim das leis opressoras, intoleráveis e tudo mais. Não funcionou. A Inglaterra não deu o braço a torcer e, por isso, 2 anos depois, fizeram o segundo Congresso Continental da Filadélfia, em 1776, no qual teve como discussão o processo de independência. Sob a liderança de Thomas Jefferson, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, foi assinada a Declaração de Independência no dia 4 de julho daquele ano. Tá?
que é daqui a exatamente 4 dias, no sábado. Serão quantos anos? 244 anos, né? 244 anos. 4, não sei, isso aí. Para fechar, para muitos historiadores, a independência dos Estados Unidos influenciou outros movimentos, como a Revolução Francesa e a independência da América Espanhola. Analise essa afirmação. Por que a gente fala sobre isso? Porque a Revolução Francesa e a independência da América Espanhola foram influenciadas pelo Iluminismo. Mas, além disso, são influenciadas pela independência americana. Por quê? Porque a independência americana foi o primeiro grande movimento bem-sucedido, inspirado e baseado nos ideais iluministas de liberdade, igualdade, por aí vai. Tá bom? Agora, lembrando que não é porque defendiam o iluminismo que eles colocavam tudo em prática. No caso dos Estados Unidos e de muitas colônias da América Espanhola, praticamente todas, no momento de sua independência, a escravidão permaneceu. Tá? O único caso americano de uma antiga colônia que virou independente e aboliu a escravidão junto foi o caso do Haiti. E no caso, o Haiti era colônia francesa. Havia sido colônia espanhola até o final do século XVII, só que no século XIX, quando ela ficou independente, ele era colônia francesa. Tá bom? Ficamos por aqui. Foram exercícios bem rapidinhos até. Pensei que ia durar mais tempo, pensei que tinha mais coisa, né? Mas esse capítulo é um capítulo pequeno. Na semana que vem, eu devo dar o capítulo 8, já pegando esse gancho dos Estados Unidos. Já vamos trabalhar a Guerra Civil Americana e a abolição da escravidão. E depois que encerrar Estados Unidos, eu vou trabalhar com vocês o fim da colonização brasileira e o início do Brasil Império, que é o capítulo 6, tá? Então esse foi o 7, o próximo é o 8, depois do 6, tá bom? Vamos fazer assim. Acredito que esse mês a gente consiga dar esses 2 capítulos. Se a gente conseguir, excelente. E na outra semana, exercício também. Para a semana que vem, eu quero que vocês façam a revisão lá, que está no Google Forms. E hoje a gente trabalhou a revisão do capítulo de Revolução Industrial, capítulo 4, né? Porque eu não tinha colocado 3. Então eu vou colocar o 3 lá na pasta amanhã, no caso quarta-feira, e vocês vão ter até terça-feira para fazer. Até terça-feira para poder fazer, tá? E eu vou ser mais rigoroso nessas revisões, porque eu tenho, apesar de ter falado com vocês que vocês estão indo bem realmente, tem alunos que não estão fazendo. Eu estou ficando encucado com isso, tá bom? Mesmo que não valha ponto, aquilo ali é um controle que eu preciso ter de vocês. Mas terça-feira a gente conversa. Não se esqueçam do trabalho da tia Vanessa e meu, do Sarau Virtual, tá? Alguns já me mandaram trabalho, alguns já achei legal, outros confesso que não achei muito bom. Não sei a Vanessa, mas aí a gente conversa, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato. É isso, gente. Tchau, tchau. Vamos fechar aqui.